Boa noite, sejam bem-vindos ao Tela Universitária. Eu sou Mariana Carrilho e mostro a vocês um pouco do que acontece na USCIS, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Conheça os destaques de hoje. Você já se habituou às novas regras da língua portuguesa? Em entrevista com o professor Eduardo Gasques, você entende o motivo da reforma e como essa mudança irá afetar o seu dia a dia. Na hora de abastecer, você escolhe álcool ou gasolina? Saiba as vantagens que cada um pode oferecer no quadro Seu Bolso. Você sabia que os serviços de telemarketing e o atendimento nos call centers passou por mudanças? Entenda a nova regulamentação desses serviços no quadro Seus Direitos. Como deve ser a relação entre a publicidade e a indústria farmacêutica? Propaganda de remédio deve ser encarada como a de outro produto qualquer? Como fazer propaganda de algo que só deve ser usado em caso de doenças? O Tela Universitário entrevista a professora Paula Camargo para falar sobre publicidade de medicamentos. Ter crianças em casa exige alguns cuidados especiais na prevenção de acidentes. Aprenda algumas dicas para evitá-los no quadro Sua Saúde. Continuem com a gente, o Tela Universitário está só começando. Tomadas, fogão, cadeiras, facas em cima da mesa. Quando se trata de criança em casa, todo cuidado é pouco. Saiba como se prevenir dos acidentes domésticos no quadro Sua Saúde. Bom, vamos abordar um tema que é muito comum, que acontece em casa, que seria a prevenção com acidentes domésticos. A criança, quando começa a engatinhar, andar, a gente em casa é o maior risco de acidentes para essas crianças. E período de férias, apesar de agora já terem começado as aulas, mas o período de férias é o período assim, onde ocorre o maior número de acidentes. As crianças não ficam em creche, não ficam nas escolas e a casa da gente é um ambiente propício a vários acidentes. Há quedas, principalmente a criança, quando ela começa a se levantar no berço, ela pode cair para fora do berço. Panelas, você deixar o cabo da panela virado para o lado de fora do fogão, a criança é curiosa, ela puxa essa panela, pode se queimar com água quente, óleo quente, são queimaduras feias que atingem áreas extensas em criança. Acidente com ferro de passar roupa, você está passando a roupa, o fio do ferro está na tomada, às vezes toca um telefone, o interfone, a campainha, você vai atender, a criança puxa o ferro e se queima. A introdução de objetos na tomada, ocasionando os acidentes elétricos, onde provocam queimaduras graves, queimaduras que podem levar à amputação de membros. A criança pode se afogar, a criança até 2 anos, num balde com água com 2 dedos de profundidade. A criança ela enfia a cabecinha, mas ela não consegue sair. Então é muito perigoso. Se afogar na própria banheira, às vezes a mãe deixa, a criança já está aprendendo a sentar, ficar lá com os brinquedinhos, a mãe se distrai para fazer qualquer coisa, a criança se afogar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças dentro de casa. Principalmente casas com piscinas, ter tela de proteção, cercados em volta, janelas, sempre tem que ter tela de proteção, porque a criança ela é muito curiosa, ela sobe, ela escala em objetos, ela faz de tudo para conseguir o que ela quer. Então, os acidentes domésticos, nós temos que aprender o quê? A nos proteger desses acidentes, evitar que as nossas crianças venham se acidentar. Com o intuito de unificar a língua nos 8 países que falam português, no dia 1º de janeiro deste ano, entrou em vigor a reforma ortográfica. Quais são os desdobramentos destas novas regras na sociedade? Para falar sobre este assunto, o Tela Universitário entrevista o professor Eduardo Gasques, doutor em Letras e professor da língua portuguesa da USCIS. Boa noite, professor. Boa noite, Mariana. Professor, o Brasil ele já sofreu outras 3 reformas, se for contar o século todo. Uma em 1911, outra em 1943 e outra em 1971. Como foram essas mudanças? Muito sinteticamente, né? A de 1911 é uma das mais pesadas, que foi a reforma realmente da ortografia oficial da língua e até de algumas pronúncias. Por exemplo, se escrevia Chica da Silva com CH, ora com X. Nós tínhamos farmácia com F, farmácia com PH. Então, tínhamos de padronizar isso. Ia ficar o quê? Por exemplo, o PH ou o F, né? X ou CH em algumas palavras. Então, isso era muito confuso em relação ao Brasil e a Portugal. Então, em 1911, houve um acordo bastante sério nesse sentido,
de uma reformulação ortográfica de como desenhar as palavras para que Brasil e Portugal não ficasse tão diferente. Em 1943, eu poderia sintetizar que a grande mudança está na marcação do hiato, que até os jovens hoje na internet, eles não costumam escrever E com E e H. Então, a pronúncia forte, o hiato, se marcava também nas palavras. Então, por exemplo, saída tinha um H, né? Por isso que, por exemplo, Bahia tem H. Qual é a explicação lógica de Bahia ter H? Porque assim foi registrado o nome da cidade, né? Era um hiato marcado com H. E em 43 retirou-se isso. Retirou-se também, por exemplo, se eu escrevesse sozinho, eu colocava um acento em grave. A palavra só não tem acento, né? Agudo. Se eu escrevesse um derivado, sozinho tinha acento em grave. Café tem acento agudo. Eu colocaria cafezinho com acento em grave. Isso tudo caiu em 43. E aí, a de 1971, que já está mais próximo da nossa realidade, né? Foi a grande mudança, são os acentos diferenciais. Nós tínhamos infinitos acentos, né? Olho para diferenciar de óleo, erro de erro, governo de governo, modelo de modelo, coco de cocô, inclusive, né? Então, era uma coisa muito exagerada, quer dizer, muitos acentos e inúteis, porque dentro de um contexto, qualquer um saberia se você derrubou o molho ou o molho da macarronada na sua roupa, né? Então, percebeu-se que isso não era necessário. Aí, em 71, retiraram todos os acentos diferenciais, exceto de pôde e pode, que ainda permanece. Porque aí não estaria diferenciando coisas, estou diferenciando o tempo verbal, né? Se é o pretérito, se é o passado, pôde, ou se é pode presente, né? Isso, em suma, foi a de 71. E agora essa que é mínima. Na verdade, a gente costuma brincar que isso não é uma reforma, é um puxadinho, né? Porque é muito mínimo a mudança na ortografia, na acentuação, em pouquíssimas palavras e na questão de hífen em algumas palavras. Isso não altera em quase nada. Mas quanto a essas mudanças que já aconteceram, essas 3 primeiras, como as pessoas levaram para assimilar isso? Veja, toda mudança que implica conhecimento é desagradável, porque tira o teu conforto de sabedoria e bem-estar para uma situação de estou atrasado, né, não conheço mais o assunto, tenho de me atualizar. Isso ninguém gosta, né? Então é lógico que é sempre mal-vinda, né? As pessoas não gostam desse tipo de coisa. E se eu pensar de 71 para baixo, não tínhamos internet, né? Não tínhamos N coisas que hoje facilitam o aprendizado, né? O acesso à informação. Então é lógico que era um processo mais demorado, né? A mudança foi em 71 e tranquilamente você encontrava em 74, 75 livros ainda com a ortografia anterior, né? Porque demorava muito para alguém se informar o que é que mudou, como é que está, né? Eu não tinha acesso a nada, tinha que esperar um livro ser publicado, eu saber para comprar, para entender, para poder mudar. Hoje não, eu posso acessar a internet e já estou sabendo, né? A mídia é muito forte, a televisão, rádio, então todo mundo sabe, se não quer saber, porque não quer saber, né? Mas aí está na mídia para todo mundo comentar. Então é lógico que hoje o efeito vai ser mais curto, acho que a adaptação será mais rápida. Antes era mais demorado. Mas a aceitação é sempre negativa, de um modo geral, né? E o senhor comentou da mídia. Como que fica o papel dela hoje? Ela é importante? Bom, como sempre, a mídia é importantíssima em tudo, né? Na política, na economia, no conhecimento, nas futilidades, inclusive, no dia a dia, tudo, né? Então, é lógico que hoje, veja, eu não preciso nem despender o gasto de comprar um livro, eu posso abrir o site, por exemplo, da universidade aqui, e eu tenho lá a reforma ortográfica gratuitamente, né? Então, eu tenho a informação se eu quiser. Então, isso fica muito mais fácil do que antes, que não havia nada disso, né? Então, a mídia ela é importante, né? E a própria divulgação. Hoje, quem não sabe que houve uma reforma ortográfica? Você tem que ser muito alienado para nunca ter ouvido falar que houve uma reforma ortográfica, né? Ou está muito distante, no meio de uma selva, né? Num sertão, sem nenhum meio de comunicação, para não ter ouvido falar. Então, hoje, isso vai ajudar muito, né? Que o assunto mudou, qual é a mudança e como atingi-la, né? Quer dizer, eu posso entrar num site e ter a informação. Não preciso gastar dinheiro nem comprando livro nenhum, né? E até o fato delas também se atualizarem muito rápido, né? Assim que a mudança começou a vigorar mesmo, por exemplo, os meios de comunicação, jornal, revista, eles já passaram a já se prontificaram a fazer regras, né? O que acaba ajudando para assimilar. Até para poder vender, quer dizer, mostrar que o meu jornal está atualizado, veja, já estamos falando a respeito, né? Nossa revista é atualizada, bem informada, já está falando a respeito. E a Universidade aqui de São Caetano não ficou atrás, porque isso estava pronto em janeiro. Quer dizer, assim que a reforma entrou em vigor em janeiro,
o material já estava pronto também para qualquer aluno consultar, qualquer professor e qualquer membro da comunidade.